Shalom, mais uma oportunidade que estamos reunidos em torno do nome do Senhor Jesus, né? E hoje eu vou estender um pouquinho mais, não vai ser tão breve como normalmente tem sido, porque eu quero fazer o apanhado final desta série Novo Começo. E antes disso vamos orar e depois já vamos passar então para eu escrevi um resumo, né, seguindo as instruções que eu também recebi, e eu vou ler isso para vocês. Então, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nela nós encontramos vida, e eu quero, nesta tarde, junto com meus irmãos, te pedir, Senhor, que a Tua palavra seja espírito e vida em nós. Que ela produza, Senhor, aquilo para que o Senhor nos la deu, o Senhor nos la enviou. Que nada possa interferir, Senhor, no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, porque nós sabemos, Senhor, que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, e é essa que nós queremos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou ler aquilo que foi o motto, como dizem, né? Foi o tema dessas reflexões, e que eu pretendo encerrar hoje, né? Final de mês também, vamos encerrar, né? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Falamos e falamos e falamos. Pensai nas coisas que são de cima. Eu penso que nós estejamos falando com pessoas que se entregaram a Cristo. A partir dessa decisão, começa a obra do Espírito Santo e da palavra para todos os que querem assumir a sua verdadeira identidade em Deus. Essa identidade só é assumida pela fé. Então, a verdade da palavra de Deus que nos define, ou seja, nós precisamos acreditar no que Deus diz que somos, e não no que nós, nossa família, nossos amigos, nossos inimigos, o diabo falam de nós. A palavra de Deus fala em Romanos 15 em diante, que nós não recebemos o espírito de medo, de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, né? Porque a palavra diz que nós somos filhos de Deus e que recebemos esse espírito de adoção pela fé. Nós precisamos crer assim, que é assim e que somos isso. A palavra diz que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Quem está assentado com Ele? Quem creu nele, morreu para a velha vida com Ele, ressuscitou com Ele. Todo este está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Ah, mas eu não vejo nada, mas não acontece nada. Bom, aí se trata efetivamente de ir assimilando, né? Nos alimentando o nosso espírito pela palavra, para que dia a dia esta verdade seja confirmada dentro de nós, alicerçada sobre a pedra que é Jesus Cristo, a rocha, a pedra angular, e que nós assim então possamos então começar a desfrutar da verdade, desta verdade, porque em Deus ela já aconteceu, né? Então, só que o inimigo vem com velhas lembranças, nós já falamos isso em momentos anteriores, tentando provocar meditação sobre elas, estas velhas lembranças, tentando ressuscitar o velho homem e nos tirar da nossa posição em Cristo. Então, o que nós vamos fazer? É aquilo que temos falado em todos esses encontros. Busque as coisas do alto, porque você está ressuscitado com Cristo. Atue a partir das coisas dos céus. E nós precisamos, então, viver deste modo. Coloque sua atenção em afeições na palavra e no que ela diz que você é. Ela diz que você está morto com Cristo e ressuscitado com Ele. Ela diz que você precisa ir recebendo da palavra a instrução sobre isso, até ser transformado pela palavra. Onde isso está escrito? Isso está escrito em Romanos. Renovai a vossa mente, né? Renovai a vossa mente, para que sejais transformados, ou seja, para que vos transformeis. Então, quanto mais você pensa nisso, mais vai sendo iluminado pela verdade de que tua velha vida está enterrada com Cristo.
E a nova criatura que você é está ressuscitada, escondida com Cristo em Deus. E que em Cristo, escondida em Cristo, você está assentado nas regiões celestiais. Porque Deus colocou Cristo lá, com você dentro dele. Agora, há pessoas que não conseguem acreditar nisso. Sabe por quê? Porque elas meditam muito pouco nas coisas do alto. Elas meditam muito mais nos seus problemas, nas suas dificuldades, no seu vitimismo, nas suas dores pessoais, nas ofensas que lhe causaram. E todas essas coisas ocupam tanto o seu pensamento que não sobra espaço para meditar naquilo que Deus falou que nós somos na sua palavra. Agora, mas eu já sei disso. Olha, eu falei isso em momentos anteriores. Não suponha já saber disso, porque se você soubesse, você já estaria reinando em vida, como a palavra diz. Reinando sobre doença, sobre demônio, sobre pobreza, sobre o mundo, sobre pecado. O poder do Espírito Santo elevando o crente sobre cada área que diz respeito à terra. Né? Efésios fala isso, Efésios capítulo 1. Então, até sairmos do natural e entrarmos no espiritual, não realizaremos todo o nosso potencial como filhos de Deus. Você deve entender que o velho homem está morto e que você está sendo transformado à imagem de Deus. O velho homem é aquele que você costumava ser antes de ter uma decisão firme de ser discípulo de Cristo. Tá? E quando você tomar uma decisão firme de ser discípulo de Cristo, Romanos 6 te aconselha, apresente agora os membros do teu corpo, não mais para servir como instrumentos de iniquidade, como era antes da sua decisão por Cristo, mas apresente-os agora como instrumentos de justiça. Se você vai falar, fale coisas que edificam. Por exemplo, essa luta é ferrenha, porque o nosso adversário não quer que permitamos essa ressurreição. Né? Ele quer que nós permaneçamos nesse velho homem. Mas quanto mais você medita e reflete na verdade, mais você vai sendo transformado. Porque é como se você se visse num espelho. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho. Imagina um espelho agora na tua frente aí. A glória do Senhor, você vê a glória do Senhor como um espelho na tua frente, na palavra. E vendo essa glória do Senhor e por revelação do Espírito Santo de Deus, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, ou seja, naquela imagem que eu vejo no espelho. Então, se eu medito nas coisas do alto, eu estou diante do espelho. E quanto mais eu medito, mais eu oro em cima daquilo que eu estou meditando, mais eu vou assimilando semelhanças com essa imagem. É isso que quer dizer sermos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Então, devemos cortar nossos antigos laços com o velho homem e começar a nos identificarmos com Cristo, aquele que nós vemos no espelho, que é a palavra. Porque tanto o velho foi enterrado com Cristo, como o novo, o velho homem, o novo homem, está escondido com Cristo em Deus. Então, como eu vou descobrir minha identidade? Minha identidade celestial. Eu tenho que vir a Cristo na minha vida de pensamento. Eu tenho que estar em Cristo na meditação sobre Ele. Eu tenho que receber através dEle, pela fé, tudo o que a palavra diz que eu recebi nele. Ele diz que eu sou nova criatura, eu digo que sou nova criatura. Ele diz que eu ressuscitei, eu digo que eu ressuscitei. Ele diz que estou assentada nos lugares celestiais, eu digo que estou assentada nos lugares celestiais. Ele diz que deu poder sobre toda escorpião e serpente, todos esses répteis que rastejam pela terra, e eu tenho autoridade porque ele disse que eu tenho. Entende como faz? Então, como faço isso? Começo indo para a palavra, oro em línguas, medito na palavra, até que o Espírito Santo ministre a meu espírito a revelação da palavra viva, o rema. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, eu ouço. E quando eu ouço, o Espírito de Deus fala comigo, e eu ouço aquilo que a minha mente natural não conseguiria captar. Essa revelação me transforma naquela porção de mim mesma que Cristo ressuscitou quando ressuscitou há 2000 anos atrás. Por exemplo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu, por exemplo, já contei para vocês isso em outro momento, eu sabia disso, mas não tinha efeito na minha vida.
Até que, indo além do racional, numa revelação, a cura se tornou minha verdade. Ela já era minha, mas eu não tinha posse dela, porque eu não tinha tido a revelação, ela não tinha se tornado palavra viva em mim. Então, preciso descobrir como ele é, porque, como nova criatura, estou sendo transformada à sua semelhança. E consigo isso pela revelação e meditação de quem e como ele é. Se eu sentar e ficar meditando como eu sou, eu não vou a lugar nenhum a não ser a depressão, a ansiedade, desespero, desesperança e frustração. É isso que acontece. Agora, se eu começo a elevar meu pensamento em meditação e pensar em quem ele é e como ele é, então as coisas mudam. Aquilo que eu vou conhecendo dele pela revelação da palavra, que se torna viva para mim, me transforma naquilo que eu vi nele. Se, por exemplo, eu medito no Senhor como um ser misericordioso e compassivo, ao momento da revelação deste ser começa a tomar conta do meu ser e essa misericórdia e compaixão dele começam a se manifestar em mim. Então, é aí que o caráter cristão vai sendo formado, é aí que o fruto do Espírito vai sendo manifesto, é aí que nós vamos sendo transformados ou nos transformamos, porque essa tarefa é nossa também, né? Para, então, alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ele ressuscitou, restou em carne, ascendeu aos céus, continua vivo, ele não tem medo, ele reina sobre tudo, a doença não pega nele, ele não tem depressão, ele não tem ansiedade, ele não está preocupado com o futuro, nem com o que pensam dele, embora ele ame a todos e deseje salvar a todos. Só para ficar em alguns exemplos. A palavra nos diz que somos o corpo de Cristo, que Cristo vive em nós e que temos a mente de Cristo. Você encontra, eu não vou ler, mas em Efésios 4, 10 a 16 você vai encontrar. A única maneira, aliás, eu vou colocar essas referências depois na descrição do vídeo, quando você acessar, né, você vai encontrar lá. A única maneira de se identificar com Cristo é por meio da palavra de Deus. Se eu não entendo como Cristo pensava, como posso começar a desenvolver a mente de Cristo? 1 Coríntios 2, 12 a 16. Meditar em como Cristo pensa e age me prepara para uma revelação que me transformará. Entenda, não é a meditação que me transforma, ela me prepara para uma revelação. Chega um momento que o Espírito Santo chega e diz, é isso. Por exemplo, diga o fraco, sou forte, que nós falamos também, estou repetindo tudo que nós vimos em momentos anteriores. Às vezes fala-se, mas no coração há medo. O medo vem porque eu estou olhando pela perspectiva terrena. Quando eu olho pela perspectiva divina, eu vejo que Deus chegou para homens que não tinham absolutamente força nenhuma e disse, varão valente, né? Ele com Gideão, por exemplo, ele o cumprimentou, né? Varão valente, e assim por diante, e tantos outros. Né? Então, situações em que, se nós olharmos pela perspectiva divina, se olharmos pela perspectiva humana, aquilo que a palavra diz, a gente diz, quem? Eu? E olha para trás, para ver se tem alguém atrás de nós. Mas se olharmos pela perspectiva divina, nós sabemos que ele está falando é conosco mesmo. Né? Então, não é esse falar que me muda. Mas quando eu entro no âmbito do Espírito, e o Espírito do Senhor faz com que essa palavra que está dentro de mim, como eu disse, se torne rema. E instantaneamente a pessoa dentro de você, teu espírito, começa a andar mudada pela revelação que recebeu. A pessoa que você é, após ser salva, é constantemente renovada. Colossenses 3:10. Com o avanço resultante do conhecimento experiencial, íntimo, de relacionamento pessoal perfeito da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, é preciso renovar a mente e se fortalecer cada dia pela palavra de Deus, conforme Romanos 12:2, que já citamos. Se investirmos tempo nos lugares celestiais, lidaremos com a vida a partir da perspectiva divina. Preciso lembrar continuamente de que eu não posso viver da refeição, da força ou da unção de ontem. Deus quer que eu e você nos tornemos aquilo que Ele pagou para que sejamos. O Filho sempre caminhou em vitória.
Por sua crucificação e ressurreição, essa mesma provisão foi feita para mim e para você. Por isso eu preciso comer a Bíblia. É como as refeições. Não importa quantas vezes você se alimentou antes, chega a hora de se alimentar de novo, ou você desfalece. Não pode dizer, na semana passada eu me alimentei. É preciso alimentar a nova criatura. João 1:12. Ele deu-nos poder para sermos feitos filhos de Deus. Autoridade, jurisdição, liberdade, capacidade, privilégio, ou seja, força, capacidade, competência, liberdade, influência delegada, autoridade delegada, jurisdição delegada, liberdade delegada, poder delegado, direito delegado, força delegada, enfim, Ele nos deu tudo o que nós precisamos para fazer tudo o que Ele disse que faríamos. Agora, não esquecer que o que fazemos nele é loucura para o mundo. Como crente, eu preciso ter uma revelação inflexível de por que Jesus morreu por mim. A vitória dele no Calvário é a minha vitória pela fé. Eu venho para Deus por meio de Cristo, tenho acesso a Ele pelo Espírito, e somos edificados como uma habitação de Deus, e não um lugar que Ele visita. Para ser edificado, preciso aprender a encontrar comida na palavra, escanear a palavra, segundo palavras do meu instrutor, aplicar um zoom nela, e não ser um frequentador ocasional dela, ou de um local, 1 hora por semana, chateado porque o relógio não anda. Eu preciso frequentar a palavra até que ela me alimente. Então a palavra se torna carne novamente. Nós conhecemos nossa identidade celestial. Então, olhamos para tudo a partir da perspectiva celestial, porque não somos desse mundo, a palavra de Deus diz, né? Temos acesso ao interior do céu e passamos a experimentar a realidade de que somos a habitação de Deus, seu templo santo, e as coisas começam a acontecer através de nós para a glória de Deus, porque a sua glória se reflete em nós. Já foi dito, Colossenses 1:27, Cristo em vós é a esperança da glória. Eu nunca devo permitir que a morte e a ressurreição dele se tornem irrelevantes para mim. Sabe, existe aquele que sempre procuram cada dia mais novidades. A pedra angular é Cristo. E sobre a meditação dessa pedra angular, o que significa de fato a sua morte e a sua ressurreição, sempre expressando gratidão em palavras, em louvor, em adoração e em atitudes que demonstrem isso que eu creio. Como seres humanos, nossas próprias personalidades temos, mas, como cristãos, devemos desejar continuamente as características de Cristo para manifestar a glória de Deus, manifestando o poder da vitória de Cristo, conforme Efésios 5:1. Deus não pode e não mudará a minha vontade. É minha responsabilidade investir na nova criatura, alimentando-a de todos os modos como vimos acima, envolvendo-me em tudo, louvor, adoração, estudo, meditação e oração. Agora aqui vai uma palavra de alerta para você que tem preguiça de entrar nessa guerra, para você que diz, eu não consigo, para você que acha que, eu não preciso disso porque eu já acredito em Jesus, mas não muda em absolutamente nada. É preciso você entender que se você não tiver o DNA de Cristo, você não passa a eternidade com Ele. Então, calcule bem o custo, se você vai ou não investir nessa tarefa que o Pai nos deixou. Até que você se entregue completamente, você não será capaz de andar com toda a sua provisão, nem de manifestar a sua glória. Como podemos fazer isso? Nós podemos manifestar somente até a medida do conhecimento revelado que temos dele, na sua glória, por meio da palavra e do Espírito Santo no nosso espírito. Efésios 1:4-23. Por isso, devo morrer diariamente para as coisas debaixo da terra, para viver para Cristo. E isto, como falei agorinha mesmo, exige dedicação. Muitos não alcançam porque pensam na direção errada. Pensam que tem que se esforçar muito, mas, na verdade, o Senhor já nos deu. Já nos deu. Nós temos que entrar no caminho, entrar nesse caminho. Uma criança que não amadureceu tem muitas de suas orações não respondidas, mas um filho maduro tem todas as suas orações respondidas na hora. Por quê? Porque João 15 diz que tudo o que nós lhe pedirmos,
Crendo, Ele nos dará. Isaías 65, 23, 24 fala isso também. Então, você e eu podemos crescer e amadurecer assim. Para isso, nós precisamos manter nossa perspectiva celestial e nossa identidade celestial. Resumindo, é a história dos 10 espias versus os 2 espias. Os 2 creram em Deus, creram na palavra de Deus, apostaram todo o seu conhecimento, todo o seu entendimento, tudo naquilo que Deus tinha falado, creram que Deus era poderoso para fazer aquilo que Ele disse que faria. Outros 10 não creram. O triste da história é que aqueles 10 arrastaram toda uma nação por 40 anos no deserto. O bonito dessa história é que aqueles 2 que creram herdaram a terra prometida. Então, ao finalizar esta série, o novo começo, eu espero que você jogue fora, eu digo no sentido de completamente desconhecer, mas que você possa dizer, eu de agora em diante não vou ouvir primeiro meus sentimentos e as minhas emoções, eu vou ouvir o que Deus diz a respeito, e mesmo que eu não entenda, eu vou procurar obedecer e seguir aquilo que a palavra de Deus ensina. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, porque tudo que diz respeito à vida e à piedade o Senhor nos deu. Eu agora oro por mim e por todos os que acompanharam esta série e que eventualmente vão prosseguir na próxima etapa, para que o Senhor nos conceda, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós possamos efetivamente alcançar a manifestação da presença do Senhor na terra através dos nossos corpos, Senhor, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E desta forma, Senhor, nós possamos ser esse portal através do qual o Senhor alcança pessoas, o Senhor alcança nações, tribos, povos e tudo para que todos venhamos a pleno conhecimento do Senhor, do nosso Deus e do seu Cordeiro. E que cada um e todos juntos possamos desfrutar da eternidade preparada para nós contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom.